com muito prazer, muito carinho, que a gente inicia amanhã o segundo dia do Amarte. Para quem não sabe, o Amarte é um encontro que busca efetivar dois pilares essenciais da doutrina espírita: a arte e o estudo. Então hoje nós faremos uma parte desse projeto, que é a palestra com o nosso companheiro Edgar. Nós vamos dar início com um vídeo, e esse vídeo ele é rapidinho, ele vai servir de reflexão e já de vibração para que a gente possa dar início às atividades da manhã. O reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras. E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobreviver a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim. Mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus, igualmente, foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. O motivo desse vídeo é porque o tema central deste ano do Amarte é o reino, né? E a gente está completando a 11ª edição, então alguns assuntos a gente gostaria de despertar durante todas essas palestras, esses encontros. O
caminho da transformação passa inevitavelmente por 2 passos: autoconhecimento e atitude. O mundo é a projeção de nós mesmos. Nós somos o mundo e nossos problemas pertencem aos problemas deste mundo. Queremos que o mundo mude. Queremos que as pessoas mudem. Queremos que todos mudem. Mas será que não precisamos mudar também? Semente que desperta é semente em movimento. A ideia central do Walmart é de que o mundo de fora é a mera projeção do mundo interno. O que está fora da minha vida é aquilo que eu plantei dentro de mim. E da mesma forma que eu plantei, eu posso arrancar as raízes daquilo que eu não quero mais que se manifeste em minha vida. É preciso despertar. Para isso, nós vamos contar durante todos esses dias, até a semana que vem, com 3 palestras. Hoje, às 19h30, aqui na nossa casa, o Arthur Valadares de São Carlos, sobre a semente da mudança. Terça-feira agora, às 20 horas, com o André Bordinho. E o companheiro Edgar Tão, também da cidade de Ribeirão Preto, com o tema Despertar da Consciência. O Edgar, ele é um companheiro que faz parte do grupo de oradores da USA desde 2005. É dirigente de grupo de estudos doutrinários e mediúnicos. E importantíssimo na divulgação da doutrina espírita. E é o nosso companheiro que vai dar prosseguimento à nossa palestra aqui. Seja bem-vindo, Edgar. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Eu nunca as esqueço, viu? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Amigos, eu devo confessar, antes de mais nada, que eu me sinto assim, bastante sensibilizado diante das vigorosas manifestações de carinho aqui dos amigos do Calvário ao Céu. Tenho amigos queridos aqui, já de longa data, como o Edmir, faço tantos outros aqui, como o Vitor, que gentilmente nos convidou para algumas apreciações a respeito desse tema de hoje, o despertar da consciência, que julgamos ser ele imprescindível para essa renovação de atitudes que o Espiritismo sempre nos estimula, sempre nos provoca. O Mestre Jesus, antes de tudo, é um grande provocador. Provocador no bom sentido, porque nos obriga, em função dos seus profundos e sublimes ensinamentos, a reflexionar não somente sobre estes ensinamentos, mas especialmente sobre nós mesmos. E a proposta que trazemos nesta manhã de domingo é exatamente procurar encontrar oportunidades reflexivas para dias melhores, que todos nós queremos construir, é verdade. Portanto, agradeço a presença de vocês, espero mesmo que possamos, com essas poucas considerações, sair também revigorados, estimulados, motivados para novas propostas realizadoras, desejando o melhor desde agora. Que Jesus, portanto, nos abençoe. A fim de uma melhor dinâmica, eu vou ficar aqui em cima. Eu não gosto muito de ficar em palcos mais elevados não, viu, amigos? Mas eu ficarei para controlar melhor os slides. Eu devo utilizá-los em algum momento. Eu também não gosto de usar data show. Eu me sinto um pouco aprisionado, mas me vejo impelido em muitas circunstâncias a utilizá-lo. Mas ainda assim, procurarei levá-lo com a maior leveza possível, até para que nós possamos seguir sob força da inspiração. Portanto, que Jesus abençoe vocês, meus amigos. Conta-se que Siddhartha Gautama encontrava-se reunido com os seus discípulos, ele trazendo importantes considerações a respeito do autoconhecimento. Num determinado momento, um discípulo mais deslumbrado com as considerações de Buda se levanta e pergunta a ele: mestre, tu és Deus? Imediatamente
Buda recusa-se a qualquer qualificação ou atribuição naquele momento. Imediatamente refuta a ideia, dizendo: não, eu não sou Deus. Um outro discípulo: então tu és um anjo. Ele igualmente recusa a qualificação angelical, dizendo para todos: também não, eu tampouco sou um anjo. E o discípulo então acaba dizendo: mas por que és então uma pessoa tão nobre, tão pura, tão fulgurante? Buda diz para os amigos: porque eu estou desperto. Parece que o fato de estar desperto para Buda era ver-se, era realizar suas atitudes, suas ações, suas coerências vivenciais de forma pura, enobrecedora e fulgurante. Tanto é verdade que esta era a impressão que os discípulos tinham dele, a ponto de confundi-lo com um anjo ou ainda com um Deus. Felizmente ele jamais aceitou tais adjetivações. O despertar de Buda é aquele promotor de realizações edificantes, de atitudes proeminentes, capazes de transformar essencialmente a si mesmo. Nós jamais podemos considerar também a qualificação de Deus, de anjos, talvez até de pessoas puras, nobres e fulgurantes. Perguntamos então se pelo menos estamos despertos. Somos pessoas despertas, atentas, vigilantes, autoconhecedoras de nós mesmos? Estamos despertos ante os desafios contemporâneos? O grande filósofo, aliás, Leon Denis, escreve um livro extraordinário, intitulado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá ele aponta considerações extremamente relevantes e profundas a respeito da existência humana, dos grandes desafios e conflitos da alma, mas sobretudo a problemática existencial do indivíduo. Ele diz, no processo de evolução do despertamento do espírito, aquela famosa frase que todos nós conhecemos: a inteligência dormita na planta, sonha no animal, mas é somente no homem que ela acorda, que ela desperta, que ela possui-se, conhece-se e torna-se consciente. É importante considerarmos que o despertamento é fase de um processo gradativo que se constrói nas sucessivas reencarnações, dando recursos e condições para o espírito desenvolver-se ante os apelos progressistas que a vida sempre reclamará. É bem verdade que cabe a ele exclusivamente optar pelas iniciativas transformadoras que a vida lhe reclama, porque não raro muitos ainda permanecemos paralisados, sem motivação, mergulhados no torpor dos apelos do mundo. O despertamento, portanto, tal qual assevera no importante comentário que Kardec faz em O Livro dos Espíritos,
na questão 191, que trata das transmigrações progressivas, sobre a evolução, o desenvolvimento consciencial do espírito humano, Kardec vai dizer que o espírito se desenvolve em analogia ao próprio desenvolvimento do corpo humano. Ele passa pelas mesmas fases, inclusive, aquelas do estado ainda embrionário, que natural e gradativamente progride para o estado de infância, até que finalmente alcança o estado da vida adulta. Em analogia, Kardec afirma que o estado da vida adulta pode ser considerado para o espírito, portanto, como o estado da perfeição relativa que um dia alcançaremos. A diferença, naturalmente, nessa comparação que ele ressalta na questão de número 191, quando trata das reflexões e considerações do espírito que ocupa o corpo, do que ele chama de selvagem, é que o espírito não processa, não experimenta processos de decrepitude ou regresso. Ora, entendendo, portanto, que a alma humana se projeta para o futuro, para a sua ascese espiritual gradativamente, é justo reconhecermos que durante o nosso processo, durante os nossos processos reencarnatórios, de experiências, nós estamos coletando, ajuntando conhecimentos, experiências, exitosas ou não, utilizáveis ou não, quando conscientes, mas indispensáveis para o nosso próprio aprimoramento. Diante disso, haverá um momento em que a criatura humana se verá impelida a reflexionar sobre si mesma. E esse momento é crucial para a sua mudança. Nós sabemos que a humanidade parece que ainda não está desperta ante a sua fatalidade sublime. Parece que os homens desconhecem-na por completo, que ignoram-na absolutamente. Não sabem por que existem, ou para que existem, ou ainda qual o propósito da existência. E isso é muito grave. Isso é grave porque acaba fazendo com que o indivíduo apenas e exclusivamente experimente na fruição das coisas do mundo o seu sentido existencial. E por isso mesmo, ele amarga um vazio existencial muito grande, porque não vê utilidade concreta para si, porque a vida apenas se exprime do berço ao túmulo, na uni-existência que ele experimenta, sem com isso, portanto, que ele adquira, ou pelo menos que busque, uma elevação de propósitos da vida. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante. Pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, fizeram uma pesquisa entre as pessoas que consistia em uma única pergunta, nenhuma outra. A pergunta era a seguinte: na hipótese de você acreditar em Deus, e na possibilidade de estar frente a frente com Ele, e podendo lhe fazer uma única pergunta, nenhuma outra, uma única pergunta, que pergunta seria esta? Qual seria a nossa pergunta, caso estivéssemos frente a frente com Deus? A resposta para mais da metade dos americanos, 57% dos americanos, foi: qual o sentido da vida?
uma nação tão desenvolvida quanto a norte-americana, onde mais da metade dos cidadãos americanos questiona-se sobre qual é o verdadeiro significado e sentido da vida. E o resto da humanidade? Será que nós sabemos? Esta pergunta é crucial para o despertamento da consciência e para as transformações inequívocas que essa conscientização acaba por promover. Caso desconheçamos o verdadeiro sentido da vida, caso ignoremos para quê, a pergunta é para quê, não por quê. Caso ignoremos para que estamos aqui, nós não teremos direcionamento, tampouco alvo, tampouco objetivo. Nenhuma meta nos será suficientemente grandiosa. E a criatura que desconhece qual a sua fatalidade maior, qual o objetivo de sua existência, não desperta. E é por isso que, nas palavras de André Luiz, a razão humana não se desenvolve em termos espirituais ou morais há pelo menos 40 mil anos. O que estamos afirmando é que estamos patinando nos nossos processos de crescimento moral, porque ainda desconhecemos os objetivos morais que devemos alcançar. Este momento de culminância do despertamento, esse momento em que o insight moral, espiritual, provocará em nós reflexões das mais profundas e mudanças por consequência delas, é crucial e podemos chamá-lo como um momento de aquisição da consciência. Paulo de Tarso, em Efésios, quando escreve a sua carta aos amigos de Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 14, vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, ignorantes, não como nécios, mas como sábios, porquanto os dias são maus. A assertiva paulina é das mais significativas e valorosas, meus amigos, porque o indivíduo que não está desperto, ele na verdade é um zumbi, um morto-vivo na terra, cuja expressão maior não se caracteriza, porque ele é levado pelas injunções das circunstâncias e nada mais. Continua num processo de profundo sono consciencial. E Paulo de Tarso então pede: desperta, ó tu que dormes. Mas o despertamento para aquele que dorme, para aquele que ainda vive o sono da consciência, não basta. É preciso despertar, mas é preciso algo mais. E a ação imperativa que Paulo de Tarso sugere depois do despertamento é a ação de levantar-se diante dos mortos e permitir que Cristo nos esclareça. Porque o despertamento exige novos conhecimentos, novas proposições diante da existência, que, nas palavras de Tarso, só Jesus Cristo tem. E evidentemente só Ele poderá então, e portanto, nos esclarecer. Mas ele diz mais: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Por quê? Porque essa caminhada exige alguma sabedoria, mas exige especialmente discernimento. E discernimento é a capacidade humana de saber escolher melhor.
O momento de conscientização é um instante a partir do qual conseguimos discernir com acerto. Para que tenhamos condições de discernir com acerto, nós precisamos separar o certo do errado, a irresponsabilidade do dever, o trabalho ao ócio e assim por diante. Discernir o certo do errado é saber reconhecê-los, identificá-los. Na questão 630 do mesmo livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos reveladores: como distinguir o bem do mal? Kardec, nessa pergunta, fala sobre discernimento, sobre a capacidade de conscientização humana de saber o que é ou não adequado para ela, para ele, o Espírito. E a resposta dos reveladores é: o bem sempre estará de acordo com as leis de Deus, o mal sempre delas se afastará. Saber distinguir o bem do mal é identificar se estamos no caminho das leis de Deus ou se estamos antagonicamente fora dele. Aí Kardec vai um pouco além de sim, mas as pessoas podem confundir, e não se trata de uma posição maniqueísta, tanto das respostas dos amigos da revelação, como do questionamento de Kardec. Ele pergunta assim, mas as pessoas podem se confundir, às vezes elas podem fazer o bem achando que estão fazendo o mal. Os Espíritos dizem, é verdade, elas podem se confundir, mas se seguirem um preceito fundamental que o Mestre Jesus nos deixou, fazer com os outros aquilo que se deseja que os outros vos façam, estará no caminho do bem, certamente, e toda a dúvida se dissipará. A aquisição da consciência exige da nossa parte discernimento e vigilância e atitude reflexiva permanente. Isso é bom? Isso não é bom? Isso é o certo? Isso não é o certo? E as atitudes, aliás, e a postura do indivíduo já lúcido e com capacidade de discernir é avaliar consequências, é antecipar resultados, é diante das inúmeras e infindáveis bifurcações da vida fazer as melhores escolhas. Acontece que nós, mais uma vez, não sabendo para onde vamos, qualquer caminho nos levará a lugar nenhum. Conta que um indivíduo entrou no prédio, chama o elevador, entra no elevador, o ascensorista gentilmente pergunta: qual andar, senhor? Ele diz: olha, qualquer um, eu já estou no prédio errado mesmo. Nós somos mais ou menos assim. Qualquer um, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já que eu não sei para onde eu quero ir, já que qualquer lugar me parece um bom lugar para estar, vida me leva. Só que a vida tem nos levado, e nós temos levado a vida, equivocadamente mergulhando em sombras de sofrimento, de dor, de angústia, de depressão, de inquietações e perturbações generalizadas, de um vazio descomunal, sobretudo nos dias atuais, onde temos tudo o que queremos para o nosso conforto, através da tecnologia, através dos inúmeros recursos científicos, e ainda assim nunca o homem esteve tão egoísta, tão individualista, tão vazio e tão distante uns dos outros. E precisamos, evidentemente, mudar esse cenário, a começar de nós mesmos, especialmente. A conscientização sempre será a força que nos impulsionará ao trabalho nobre. Isso é evidente, amigos. Porque o indivíduo lúcido reflexiona melhor, discerne melhor, escolhe melhor e naturalmente se posiciona de maneira mais robusta e firme
diante das suas responsabilidades e deveres para com o outro. Não haverá, nunca houve, qualquer possibilidade de sermos felizes sem a felicidade alheia. Quando a nossa felicidade independe da felicidade dos outros, ela é maquiada através das sombras espessas do egoísmo. Porque nós não podemos ser efetivamente felizes vendo a desgraça do outro. E o trabalho de conscientização nos promove a educação íntima e evidente ao trabalho enobrecedor junto ao outro. Porque só aí as coisas têm sentido para nós. Gandhi dizia: eu vivo para fazer o pouco que posso, estimulando, provocando a felicidade alheia. Esse é o meu propósito de vida. E isso não há valor que pague, não há preço que pague. A consciência reta e a nossa certeza de estarmos realizando o que o dever nos reclama realizar. Madre Teresa de Calcutá estava ali limpando as chagas daquelas pessoas portadoras do mal de Hansen, da lepra. Enquanto ela as limpava com desvelo, com profundo carinho e amor, aproxima-se dela um jornalista, que diz imediatamente para a Madre Teresa de Calcutá: Madre, eu não faria o que a senhora está fazendo nem por $1 milhão. E ela diz: eu também, meu filho. E continua limpando. Os valores que temos para fazer o que nos compete, ou mais uma vez o que a vida nos reclama, dependerá do nosso nível de conscientização para com o outro. E isso é algo que nós devemos, mais do que nunca, reconhecer. Porém, saber algo, ainda que com profundidade, não nos garante a conscientização real. Saber algo assim não significa a existência da habilitação íntima sincera, que nos mobilize às atitudes acertadas e coerentes com os valores que já começamos a abraçar. Muitos amigos, depois de ingressarem nas lides espiritistas, vêm afirmar com profunda angústia que sentem-se assim, divididos, incoerentes, desmotivados, entristecidos, porque ante o extraordinário manancial de orientações morais que a doutrina espírita nos estimula a vivenciar, a ter, a aprender, eles não conseguem atingir os padrões elevadíssimos que já começam a aspirar. E falam: como eu, sendo espírita, ainda posso muitas vezes me equivocar, cometer erros que eu jurei não mais realizá-los? Será que a doutrina espírita será que conhecer a doutrina espírita não nos garantiria a possibilidade de uma certa mudança? Ela não garante essa possibilidade, ela faculta essas possibilidades, porque ainda dependerá da ação voluntária de cada um de nós. Portanto, doutrina espírita, ou saber os ensinamentos de Jesus, que há mais de 2000 anos conhecemos, não é garantia de mudança. Isso tudo nos facultará a possibilidade de transformações, mas não nos garantirá o êxito em suas realizações. E isso muitas vezes nos decepciona. Entretanto, Emmanuel diz que diante da pequena chama de luz que nós já conhecemos, diante da iluminação ainda bruxuleante dessa mesma chama, há todo um conjunto de trevas sombrias
por trás de nós, que igualmente reclamará iluminação. Carl Gustav Jung, vai dizer que as áreas de sombras que há em nós precisam ser conhecidas para que igualmente também sejam iluminadas. Conhecer áreas sombrias é identificar ainda as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as nossas querelas. E o indivíduo sem coragem, sem motivação íntima para defrontá-las, permanecerá estacionário, paralisado diante dos apelos progressistas. Conscientizar-se, então, aprimora a lucidez para agir diante dos desafios da existência, elegendo um comportamento digno e reto, mesmo que com sacrifício. Agora eu sei. Agora eu posso fazer um pouco mais, exatamente porque eu sei um pouco mais. A ignorância absolve, o conhecimento nos traz responsabilidades maiores. Muito será pedido, aqui muito foi dado, era a assertiva crística. Ora, essa nova tomada de atitudes dependerá do impulso motivacional que estaremos construindo em nós. Quando finalmente reconhecermos que o discernimento e as boas escolhas resultará em consequências felizes, pensaremos duas vezes antes de sucumbir aos impulsos instintivos e às nossas más tendências e inclinações. Porque tudo passa pela razão. Lucidez assim é então a qualidade ou estado de ser lúcido, brilho, claridade, clareza, perceptibilidade, nitidez, precisão de ideias e compreensão rápida. Quando estamos lúcidos, estamos vigilantes, atentos. Orai e vigiai é a recomendação de Jesus para que estejamos permanentemente em prece aos céus ligados, mas igualmente permanentemente ligados aos desafios da terra com lucidez, para escolhermos mais e melhor. A consciência, então, pode ser treinada mediante o exercício de valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência o próprio bem. O Santo Inácio de Loyola vai escrever um livreto chamado Exercícios Espirituais. E lá ele faz propostas de exercícios para o espírito, promovendo o crescimento de valores espirituais, aqueles imperecíveis que Jesus fazia referência. A proposta respondida e apresentada por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos é exatamente aquela de Loyola, só que ele a faz considerando um autoexame reflexivo, ou seja, através do autoconhecimento, como sendo ele, sabemos, a chave para o nosso progresso, porque o autoconhecimento nos dá recursos reflexivos para novos despertares e fortalecimento e reforço das atitudes positivas, porque eu sei como eu sou, porque eu agora estou mais consciente de mim mesmo, sei o que eu preciso mudar. Caso contrário, nós não estaremos promovendo esses exercícios libertadores da consciência. No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas inclinações. Estamos também cansados de receber estas orientações dos amigos do ópio. Agora, por que esforçar-me sem utilidade?
para que exercitar-me espiritualmente conquistando novos valores, se eles não terão utilidade no mundo das sensações, dos prazeres, das conquistas efêmeras e passageiras que o mundo contemporâneo nos apresenta? Porque o que vale é ser feliz aqui e agora a qualquer preço. E para ser feliz eu preciso ter sucesso. E para ter sucesso eu preciso ter, não ser. Eu preciso acumular coisas, não deixar de tê-las. O benfeitor Emmanuel, entretanto, diz que a vida simples na Terra é o verdadeiro encontro com a felicidade que podemos ter. E vida simples só se tem, evidente, obviamente, sem complexidades. Acontece que tudo que está nos sufocando hoje é complexo demais para a nossa alma. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os bons caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Kardec, respondendo uma questão a respeito da economia, Kardec fala isso quando trata da lei de trabalho, numa reflexão sobre a economia, sobre o mais forte cuidar dos mais fracos. E ele traz então, dentro da lei do trabalho, a condição inequívoca para o trabalho junto ao outro e para o trabalho junto a nós mesmos, através da arte de adquirir bons caracteres, a verdadeira educação que necessitamos, evidentemente. Esse conjunto de hábitos referidos por Kardec nessa pergunta 685 do Livro dos Espíritos exige de nós aquele sacrifício inicial para elaborá-los. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e às responsabilidades pertinentes à vida. Amigos, imaginemos que durante sucessivas reencarnações, durante múltiplas existências, nós temos reforçado comportamentos inadequados. Nós temos reforçados através de sucessivas repetições, a ponto de torná-los automáticos em nós, robotizados. Há comportamentos em nós que são tão automatizados que parece que eles surgem sem qualquer esforço, sem que neles pensemos, apenas aparecem em nós mesmos. Estes comportamentos robotizados, automatizados, quase sempre são inadequados. Daí esse grande esforço que os seres lúcidos e conscientes têm em transformá-los. Por exemplo, no passado, a agressão, a mútua agressão, era a resposta aos conflitos. Então, se eu era ofendido, eu ofendia, agredia, às vezes até matava, assassinava, decepava as cabeças dos nossos antagonistas. Hoje dá vontade de fazer isso muitas vezes. Ainda bem que nós não temos uma espada na mão. Mas às vezes dá vontade de esganar o pescocinho dos outros, não é? E a gente percebe o quanto o nosso impulso agressivo, violento, está enraizado em nós. Se estamos dirigindo numa via pública e algum carro nos fecha sem querer, quase sempre ofendemos instantaneamente. Se somos ofendidos por outro, igualmente retribuímos a ofensa. Ah, vai você! E assim por diante. Percebemos, portanto, que somos seres mais reativos do que donos da ação. E o ser reativo, o indivíduo que responde à vida de maneira da reciprocidade, de igual força, porém em sentido contrário, acaba não tendo controle sobre si mesmo. E por conta disso não age racionalmente, ou não é consciente de si. Fazer essa via
contrária, adquirindo novos hábitos, novos processos reeducadores, exige esforço, exige sacrifício. Daí a dificuldade. Poxa, como é difícil para nós irmos na contramão dos nossos impulsos menos felizes. É porque reforçamos demais esses atos, estas ações, condicionando-nos a hábitos doentios, enfermiços. Isso equivale a tudo, amigos. Do ponto de vista mental, as nossas criações e fantasias mentais, as nossas realizações, aqueles pequenos hábitos impregnados em nós mesmos. Como evoluímos por etapas através dos processos reencarnatórios, nós podemos seguramente afirmar que a cada existência nós adquirimos novos recursos, temos possibilidade de reparação dos equívocos, os reajustes são indispensáveis e somamos conquistas. Somos assim resultado de nós mesmos. Somos consequência daquilo que somos. E somos um acúmulo de experiências positivas e negativas. Ninguém pode dizer hoje que é o que não gostaria de ser, porque somos não o que necessariamente gostaríamos, mas o que construímos para nós. Podemos, é bem verdade, alterar este estado de coisas, mas nós não podemos reclamar, porque depende exclusivamente de cada um de nós. Cada existência, entretanto, apresentará por isso mesmo condições limitadoras, e muitas vezes ela apresenta, por consequência da lei, condições limitadoras que se expressam através de limitações físicas, de limitações psicoafetivas, de limitações mentais. Vejamos então que estamos submetidos a influenciações de toda a ordem e a elas também sendo responsabilizados, porque essas todas limitações serão construções que nós edificamos. Se hoje nos suicidarmos, estaremos construindo um futuro doloroso e limitado, para que reconstruamos toda a organização espiritual necessária para novos cometimentos no futuro. Ou seja, arquitetos do destino, engenheiros de nós mesmos, nós estamos edificando o que efetivamente escolhemos para nós. Nossas escolhas nos fazem e fazemos as nossas escolhas. Responsabilizar quem quer que seja é um equívoco, uma imaturidade, uma infantilidade espiritual das mais gigantescas, porque a culpa, a responsabilidade não é do outro, ela é minha, ela é somente minha. Assim, cada existência, mas especialmente esta, nós temos todos os nossos potenciais, todos os nossos recursos, todas as nossas conquistas. E a pergunta é: o que estamos fazendo com isso? Onde queremos chegar com isso? O estado de lucidez é também o estado de conscientização e despertamento das nossas possibilidades, mais uma vez. A aquisição da consciência, portanto, é desafio da vida. Se por algum momento nós ainda não encontramos uma predisposição íntima para despertarmos com responsabilidade, com dever, esse é o melhor momento. Nenhum outro. Este é o melhor momento para fazermos isso. Porque esse processo, como desafio da vida, merecerá exame, consideração e trabalho.
exame, reflexão, consideração, análise, método, avaliação e trabalho para a mudança. Trabalho para a mudança, amigos e amigas. Podemos nos propor, finalmente, alguns exercícios de avaliação e de mudança nesse processo que felizmente já iniciou-se para o seu próprio fortalecimento. Primeiro, administre você os seus conflitos. Não espere que terceiros os solucionem no teu lugar. Seja você a pessoa responsável em sabê-los, em conhecê-los, em compreendê-los, porque é importante compreender, e depois administrá-los para a solução. Não delegue a terceiros o que somente, exclusivamente, cada um de nós podemos fazer por nós mesmos. Evite eleger homens modelos para seguir, porque eles também são falíveis, porque eles também se equivocam. O único modelo e guia que devemos ter é o Mestre Jesus. Quanto aos outros, eles poderão se equivocar, e diante da decepção, muitas vezes, na expectativa que tínhamos em seguir este ou aquele, nós muitas vezes estaremos mais frustrados e desacreditados diante da raça humana. É assim que falamos muitas vezes: eu não acredito mais no homem, não acredito na humanidade, não acredito no conserto do ser. É porque elege como parâmetros, como paradigmas, estruturas como nós, frágeis, muitas vezes incapazes de seguir essa proposta reflexiva e transformadora que nós estamos nos propondo. Quantos não foram aqueles que elegemos realmente como sendo mandatários, como sendo eventuais guias e orientadores, para depois eles sucumbirem diante do peso a que foram submetidos? Pensemos nisso, portanto. Confie mais nos seus valores. Não se desacredite. Saiba que você pode mais, porque sabe um pouco mais, porque está mais consciente, portanto acredite em si mesmo. É difícil? É. Não será fácil superar essas inclinações, mas ainda assim é possível. E diante disso, confie mais em si mesmo. Confie no apoio que a espiritualidade reserva àqueles de boa vontade, àqueles bem intencionados. Acredite e siga em frente. Se errou, repita a ação corrigindo-se. Se errou, repita a ação corrigindo-se. O erro é da natureza humana. Em tempos de alta tecnologia e tecnologia quase sempre infalível, a nossa tolerância diante do erro está cada vez menor, porque afinal de contas o mundo tecnológico é tudo perfeitinho, tudo funciona bem, mas nós estamos tolerando os erros muito pouco, e precisamos tolerar um pouco mais os nossos e os outros. Às vezes a gente diz: é inadmissível que o indivíduo se equivoque, mas ele se equivocará inúmeras vezes. Lembremos disso, porque se a natureza humana é de aprendizado, um espírito de construção, e essa construção é dia a dia, invariavelmente ela se equivocará, ela errará. Da nossa parte, que é para os nossos erros que a gente tem que olhar, nós devemos repetir, tentar ajustar e consertar o equívoco realizado e tocar em frente.
Porque muitos amigos bem intencionados estão mergulhados nas sombras da culpa porque não conseguem se desvencilhar do remorso, do ressentimento, da culpa, do erro que realizaram. Este também é uma manifestação muito visível entre os espíritas. Eu sei tanto, continuo errando e não se perdoam por isso. Queriam ser perfeitos. Às vezes os amigos se defrontam com os equívocos de outros confrades e confreiras dentro da casa espírita e vêm nos falar: pô, mas fulano fez isso dentro da casa espírita, isso é um absurdo. A gente elege a casa espírita como um templo, uma assembleia de anjos, e acho que todo mundo aqui é bonzinho. Nós somos bonzinhos, mas nós vamos errar, e às vezes sem querer, e às vezes querendo também, porque nos comprazemos ainda com essas sensações mais inferiores. É um desafio. Se acertou, faça como Jesus, faz o bem e passa adiante, e segue. André Luiz tem uma orientaçãozinha de algumas medidas para o bem. E ele diz: faça o bem pelo menos uma vez por dia e não conte ele, e não conte para ninguém. Fique para você, e quando fizer, toca em frente. E ele ressalta: esquece. Como eu tenho que esquecer o bem que eu fiz? Ele diz: segue e esquece. Aí pensando nisso, eu falei: poxa vida, é uma orientação importante, porque quem nunca se envaideceu, às vezes, não só eu, não é? De ter feito alguma coisa bacana e legal, você fala: poxa vida, eu sou o cara. Às vezes que eu disse para mim mesmo que eu era o cara, eu imediatamente em seguida fui obrigado a dizer: você é o cara, Edgar, mas o cara é errado. Põe no teu lugar, neguinho, porque as coisas, o buraco é mais embaixo. E às vezes a gente faz isso. Durante 10 dias, Francisco Cândido Xavier ficou sem nenhuma sensibilidade mediúnica. Amigos, o que é para um médium extraordinário como Francisco Xavier, desde os 4 anos, conversa com os espíritos como estamos nós aqui, ficar 10 dias sem manifestações mediúnicas, aquilo para ele foi pavoroso. Depois de 10 dias, Emmanuel aparece para ele. Chico Xavier, vai para Emmanuel muito bravo. Escuta, o que aconteceu? Fiquei 10 dias sem nada, não ouvi, não vi, não cheguei, não vi nada. Diz: não, Chico, o negócio é o seguinte: você precisa se dar conta de que a mediunidade não é tua, e você estava se envaidecendo demais por possuí-la. Portanto, vai devagar no andor, porque os dons que Deus te deu pertencem a Deus e não a você. Baixa a bola. Essa narrativa encontra-se no livro As Muitas Vidas Xavier, de Marcel Sotomayor. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quanto mais conscientes, mais reconhecemos as leis na consciência. Quanto mais lúcidos, mais habilitados ao conhecimento de Deus. Quanto mais despertos, mais capacitados nos encontraremos para discernir melhor. Porque, mais uma vez, o bem é aquilo que nos aproxima de Deus, o mal é aquilo que dele nos afasta. Se estamos lúcidos, estamos mais perto dele, porque as suas leis estão escritas na consciência. É por isso que cada um de nós, nas variadas expressões e manifestações da vida humana, temos um entendimento tão diferente diante da verdade divina. E não podemos cobrar isso de quem quer que seja. A consciência, enfim, é o estágio elevado que devemos adquirir a fim de seguirmos no rumo da angelitude. Nossa fatalidade é aquela sublime da perfeição relativa. É isso que devemos buscar. Paulo de Tarso afirmava:
eu continuo buscando o alvo, porque ele sabe qual é a sua meta. A palavra pecado, ela vem do sânscrito, que significa armatia. Armatia, traduzindo ao português, é errar o alvo. Pecado, errar o alvo. Quando erramos o nosso objetivo, quando falamos que pecamos, na verdade a gente só se desvia. Só que o pecado, para a civilização ocidental, sobretudo judaico-cristã, tem um peso muito forte. E o pecado quase sempre está associado à culpa, não ao desvio da meta ou alvo que foi errado. Sabendo qual o alvo, qual a meta, a probabilidade do desvio é menor. Paulo de Tarso sabia disso, buscava sempre a meta para errar menos, para pecar menos. Amigos, e lembrando mais uma vez de Paulo de Tarso, recordemos da orientação que já falamos e vamos repetir de novo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos, porque somos vivos. Levanta dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, porquanto os dias continuam desafiadores. Os dias são maus. Mal no sentido do desafio. Como Jesus nos chamava lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 34, para que estivéssemos no presente. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias dificuldades, porque cada dia tem o seu mal. Jesus fazia referência aos desafios que nós encontramos a cada instante. Desperta enquanto é tempo e atende a vida. Levanta-te e prossegue de alma erguida à celeste visão. Foge à escura mentira do repouso, porque ninguém nasce na terra para o gozo, nem para a quietação. Tudo se move pelos céus profundos. Observa a dinâmica dos mundos do terrestre portal. Constelações e sóis no lar suspenso falam de Deus no espaço excelso e imenso sob a vida imortal. Repara em torno do teu passo lento, que tudo é luta, batalha e movimento. Serve o mar, serve a flor. Tudo é supremo canto da beleza na evolução de toda a natureza, inflamada de muito amor. Desperta, desperta e traze o coração robusto para o banquete sublimado e augusto da bondade e da ação. E desde a carne estranha e transitória, acenderás feliz de glória em glória o templo vivo da ressurreição. Acorda e luta, Carmen Cirina, Francisco Cândido Xavier. Amigos e amigas, obrigado, um bom domingo a vocês. Espero reencontrá-los em outras oportunidades. Muita paz.